Muito obrigado, presidente. Bom dia a excelentíssimas e excelentíssimos vereadores. Parabéns especial às mulheres nesse dia tão especial, visto que sem vocês nós não seríamos absolutamente nada. E eu, que tenho a minha filha Maria Clara, minha esposa Nicole, sei da importância da mulher na vida de qualquer homem, de qualquer pessoa, principalmente na vida da gente que faz o nosso caminho, a nossa vida, a nossa história acontecer. Mas hoje estou aqui nessa tribuna para pedir um apoio de todos os colegas vereadores, não só para encaminhar essa sugestão ao Executivo Municipal para que o governo federal não mude as regras do conteúdo local, mas também para pedir individualmente a cada um de vossas excelências que assine um manifesto junto à Câmara Municipal para que nós possamos levar ao Ministério de Minas e Energia que a Câmara Municipal de Curitiba, ou seja, o povo curitibano, é contra a alteração das regras do conteúdo local. Mas o que são as regras do conteúdo local? São essas regras que obrigam a Petrobras a contratar mão de obra brasileira, mão de obra local, para a construção das plataformas de petróleo e outros equipamentos utilizados nas perfurações de poços e também no refino do petróleo, que traz os combustíveis para os nossos veículos, aquecimento para as nossas casas e a preparação dos nossos alimentos através do GLP. E essas modificações das regras podem fazer com que, nesse momento de crise, no momento onde tem mais de 12 milhões, 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país, ainda mais empregos sejam perdidos. Muitas pessoas podem dizer que Curitiba não tem mar territorial, Curitiba fica a 100 quilômetros do litoral, e não tem sentido Curitiba assinar um manifesto como esse, mas eu digo que não, Curitiba tem que assinar, porque aqui na nossa cidade industrial de Curitiba, nós temos diversas empresas, e aqui cito duas, a Abrafer e a Acric Werner, que tem milhares de empregos sendo gerados para a indústria do petróleo. E quando a Petrobras, ao comprar uma sonda da Aker, ela faz e gera empregos na cidade de Curitiba. Quando a Petrobras constrói uma plataforma de petróleo e contrata a Tequinte, que fica no nosso litoral, ali geram-se mais de 3 mil empregos, somente diretos, no litoral do Paraná, mas que acaba se tornando empregos indiretos em toda a cadeia produtiva de Curitiba. Por exemplo, quem fornece a alimentação para a Tequinte no litoral do Paraná é a Risotolândia, aqui de Curitiba, são mais de 2.000 refeições por dia hoje. Então, acaba gerando também empregos na cidade de Curitiba, visto que a Risotolândia produz o alimento aqui na cidade de Curitiba e leva para o litoral do Paraná. Então, é toda uma cadeia produtiva que é gerada. E apenas alguns países no mundo não têm as regras do conteúdo local. Países produtores de petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E esses países que não têm regra de conteúdo local é a Nigéria e a Venezuela. Nós não podemos concordar que nós nos tornemos uma nova Nigéria e uma nova Venezuela. Países que possuem regras de conteúdo local são Noruega, Estados Unidos, o Reino Unido, são países que estão desenvolvidos e porque essa regra de conteúdo local facilita o incremento de mão de obra especializada. Hoje, um emprego na cadeia produtiva do petróleo, um emprego de soldador, um emprego de caldeireiro, eu que já trabalhei na construção de uma refinaria no Nordeste, sei o quanto é valorizado esse tipo de emprego. Ninguém numa usina, ninguém numa construção, ninguém nessa cadeia recebe salário mínimo. Um soldador recebe 3 mil, 4 mil reais. Um caldeireiro recebe 2 mil reais, mais os subsídios, mais os benefícios. Então, isso faz com que todo o motor da cadeia se desenvolva. E no governo federal, vereadora Julieta, ao romper essas regras, vai deixar de gerar milhares de empregos aqui no Brasil para começar a gerar empregos na China, empregos na Índia, empregos em outros países. Obviamente que surgiu essa ideia da mudança do conteúdo local devido às corrupções que assolam o nosso país, principalmente na Lava Jato, na Petrobras. Mas culpar a regra do conteúdo local é a mesma coisa que culpar a estrada por um acidente causado por um imprudente. Quem causou o acidente tem que ser punido.
A estrada sozinha ela não faz absolutamente nada a não ser criar as condições para que as pessoas que caminham na forma certa cheguem ao seu destino. Mas aquelas pessoas que ultrapassam os limites de velocidade, ultrapassam em locais proibidos, elas sim podem causar acidentes. Então a regra do conteúdo local da mesma forma. Ela trouxe desenvolvimento para o país, trouxe a geração de empregos, trouxe a geração de riqueza, mas infelizmente algumas empresas, as maiores por sinal, acabaram que em complô com agentes políticos causaram essa corrupção toda no país, e é por isso que nós temos o dever de pedir ao governo federal, não mude a regra porque algumas poucas pessoas utilizaram mal essa regra. Vamos sim punir as pessoas que fizeram errado, punir com rigor, com cadeia, com devolução dos recursos, mas nós não podemos com isso acabar ainda mais com a possibilidade da geração de empregos no nosso país. São apenas em poucos projetos, milhares, centenas de milhares de empregos que podem ser gerados, empregos de alta qualidade, com bons salários, e que nós precisamos mais do que nunca no nosso país, que hoje está, conforme falei ontem, repito, na sua pior crise econômica da história. Só conseguiremos sair dessa crise, presidente, quando gerarmos empregos que vão ser o motor da nossa economia. E a indústria petrolífera, agora com a retomada dos preços do barril do petróleo, com a retomada da China no preço do minério do ferro, vão fazer com que o Brasil efetivamente consiga ser mais competitivo e não só produzir módulos de plataformas, sondas de petróleo para o Brasil e sim para o mundo, pois se nós nunca começarmos a fazer, como é que nós poderemos chegar um dia a ser o melhor do mundo nessa questão e nessa produção de materiais da cadeia produtiva do petróleo? Então, eu vou passar de mesa em mesa pedindo uma assinatura para essa moção de apoio contra as mudanças na regra, e também peço o voto favorável para que o Executivo também assine. Muito obrigado pela atenção de todos.